Antes de conhecer a Rafaela, eu gostava muito de conversar pela internet, pelo Facebook. Aí um certo dia ela me mandou um oi pelo Facebook, uma menina diferente, estranha, lá do Rio Grande do Norte. Aí ela me mandou um oi, aí tipo, eu mais por educação assim, né, peguei e mandei um oi também pra ela. Só coloquei oi e pronto. Aí no outro dia, entrei no Facebook novamente, ela tinha mandado, oi, tudo bem? Aí eu peguei e respondi, né? Aí eu olhei direito de onde que ela era, de que lugar que era. Aí eu descobri que ela era do Rio Grande do Norte. Aí eu comecei a me interessar, né? Tipo, quem é essa menina? Tipo, ela me achou, incrível que pareça, pelo site da minha igreja. Ela viu minha foto no site do coral que eu participava. Eu conheci o Nau no dia 28 de novembro de 2011. Tava conhecendo as redes sociais pela primeira vez, Facebook, e encontrei a página do Coral Projeto Volta. E quando estava lá vasculhando, encontrei ele. Eu não sei, me interessei pela foto, enviei o convite e ele aceitou. E a partir daí a gente começou a conversar. Daí que ela tipo, me mandou um oi por aí. Aí eu me interessei, porque tipo, eu não tinha namorado também, não tinha namorada nem nada. E tipo, eu gostava de conversar com as pessoas assim, né? Mas por. Não por diversão, mas por ter contato com as pessoas mesmo. E foi muito engraçado porque foi nessa época que eu descobri que estava com aneurisma, estava fazendo meu tratamento. Estava numa fase difícil, que provavelmente eu iria fazer uma cirurgia, iria perder uma parte da visão. E foi nessa amizade que eu encontrei forças para prosseguir com o meu tratamento. Nós conversamos durante 6 meses, por mensagem, e depois começamos a conversar pelo Facebook, mas tínhamos Nesse período nós descobrimos uma diferença que foi a religiosa. Ele é adventista e eu católica, super católica, de uma família tradicionalmente católica. Então a gente começou a ver diferença nas nossas conversas, né? Porque ele sempre citava muito a Bíblia e tudo, e eu muito com aquelas tradições, sempre colocava minhas tradições, né, na frente. Aí nessa a gente tá conversando pela internet, aí ela um certo dia estava vindo do trabalho, dentro do ônibus, conversando pelo SMS de celular, aí ela foi e me falou que ela estava começando a gostar de mim, gostava de conversar comigo, mas ela não podia se envolver comigo porque ela era muito religiosa. Ela era extremamente católica. Foi aí que eu decidi contar para ele a minha história. Não era uma história normal, comum, né? Mas uma história que desde os 12 anos tinha na minha vida. E por mensagem mesmo, no celular, eu mandei para ele contando que eu era freira. Aí, quando eu olhei na mensagem do celular e vi isso, ela dizendo que tipo, ela sou freira, tipo, deu um pausa assim, geral em mim, entendeu? Aí eu falei, não, isso é brincadeira, né? Aí, tipo, fiquei assim, meio zonzo na hora, logicamente, né? Aí depois eu comecei a perguntar pra ela, né? Como assim freira, entendeu? Aí ela falou que ela foi pro convento, que ela quis, aos 16 anos, e ficou no convento 10 anos. E a partir daquele dia parece que a nossa história ficou mais forte, porque na hora ele ficou surpreso, né? Mandou como, mas é verdade. E aí eu contei toda a história pra ele e tudo. E falei pra ele que não queria mais saber de mensagem, que era melhor a gente parar por ali, que não ia dar certo. E aí de madrugada eu acordei, com ele pensando muito nele. E daí eu fui mandar uma mensagem pra ele falando que eu desistia, que não dava mais pra continuar. E que eu queria estar com ele pra sempre. E aí eu falei que eu iria pular com ele pra onde ele fosse, né? E aí a nossa história começou de verdade.
para acabar com esse atrito entre religiões, vamos estudar a Bíblia junto? Será que a Bíblia tem uma religião? Entendeu? Aí, tipo, a gente pegou e começou a estudar junto. Ela perguntava e eu respondia. Às vezes eu perguntava e ela ia responder o que ela acreditava, entendeu? E eu respondia no que eu acreditava também. Aí a gente percebeu que Deus não olha a religião. Aí foi onde a gente... Aí nesse meio tempo, eu tava com a programação de ir pra Bahia. Eu tava saindo de férias do trabalho e ia pra Bahia. Aí ela falou, eu gostaria de conhecer, de ir pra São Paulo passear. Aí a gente foi conversando sobre isso, aí teve um dia que ela falou, é o seguinte, então eu vou pra São Paulo então. Porque eu me saí tinha feito algumas pequenas cirurgias, e mesmo assim eu vim pra São Paulo conhecê-lo. Foi muito engraçado, porque até então eu não tinha mandado nenhuma foto pra ele. Aí o engraçado é que aí eu marquei a viagem pra Bahia, aí eu comprei. Fui comprar uma passagem, aí ao invés de eu comprar uma passagem, eu comprei 2 passagens. Uma, primeiro, sem saber como ela era, eu não vi o rosto dela, não vi nada dela, entendeu? Conversando com ela 6 meses, e eu também não me preocupei com isso. Aí foi quando ela falou, tá bom, eu vou. Ela pegou, deu um jeito e comprou uma passagem dela lá, pra vir pra São Paulo. E aqui a gente tinha comprado 2. A gente só se falava e eu vim de madrugada pro aeroporto de São Paulo esperar uma pessoa que eu nem conhecia, só ouvia falar. E eu cheguei meia-noite e ele só me apareceu às 2 da manhã porque eu tinha se perdido em São Paulo. Essa história da chegada dela é bem interessante porque ela ia chegar meia-noite lá no aeroporto de Guarulhos. E eu tava começando a dirigir aqui, né? Eu não sabia muito dirigir. Entendeu? Aí eu saí de casa às 8 horas da noite, numa sexta-feira, de carro sozinho. Aí eu peguei, fui. Aí eu fui chegar lá no aeroporto, era 2 horas da manhã, ela já tinha chegado, era 00:30. Porque eu me perdi. E aí, quando a gente se encontrou, assim, foi um momento muito, muito interessante, porque ele nunca tinha me visto, mas ele foi direto onde eu tava e, assim, a partir dele eu sabia que era um projeto de Deus pra mim. Aí a gente se conheceu ali, e aí, daí pra frente, aí eu trouxe ela pra cá, acabei trazendo ela pra minha casa, aí minha família conheceu, aí foi tudo aquela coisa, né? Todo mundo queria saber quem era, porque eu nunca levei ninguém assim pra casa, entendeu? Aí a gente conversou muito, a minha família adorou ela e tudo. Aí ela chegou aqui numa sexta, quando foi na segunda, fui pra Bahia com ela. Eu fui pra casa dos meus pais na Bahia com ela. Aí a gente ficou 1 ano, a gente passou pro Salvador, Feira de Santana, depois fomos pra Jiquié, na casa dos meus pais. Aí depois a gente voltou pra São Paulo, passou esse tempo juntos, aí ela voltou pra São Paulo. Aí quando chegou aqui, 3 dias depois, ela tinha que voltar pra Natal. A coisa mais louca que eu já fiz na minha vida foi ter vindo de Natal, conheci um rapaz que eu nunca tinha visto na minha vida, e depois ainda passar 30 dias com ele na Bahia conhecendo a família. Foi uma das coisas assim muito louca, né? Mas foi uma loucura que deu certo. Nós fomos pra Bahia, conhecemos a família toda, são 11 irmãos, conheci todos no mesmo mês. E assim, é uma coisa que vai ficar marcada para sempre, porque parecia que a gente já se conhecia há muitos anos. E foi lá na Bahia, lá numa fonte que, quando eles eram crianças, eles tomavam banho, né, que era a fonte das brincadeiras, que ele pegou um matinho, fez uma aliança e me pediu em casamento. Com uma semana que ele tinha me conhecido. E daquele dia eu sabia que ia ser para sempre. Eu sabia que a loucura tinha sido caminhado por Deus mesmo. Então, foi muito bom.
Nossa história começou com uma divergência religiosa muito grande. Mas foi estudando a palavra de Deus juntos que nós percebemos que Deus não vê religião, mas Ele olha o coração e as nossas atitudes como pessoas, como cristãos. É a partir daí que decidimos seguir por um caminho só, acreditando na palavra de Deus, né, que é a nossa fonte, nossa referência como casal, né, como pessoas, e principalmente agora, né, assumindo essa nova vida, nosso matrimônio, e nós temos ela como base, temos ela como princípio. E é isso que queremos seguir daqui para frente, na presença de Deus, unir nossas vidas e seguir a palavra. E ser feliz. Ser feliz.